Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 1, página 254, sobre a influência indígena na cultura brasileira. Quando a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao território brasileiro em 22 de abril de 1500, no litoral do atual estado da Bahia, ele se deparou com uma população nativa que já habitava a região. Essas pessoas elas começaram a ser chamadas de índios. Isso porque os portugueses encontraram semelhanças com o tom de pele e aparência dos habitantes do Brasil com os habitantes da Índia. O contato entre os portugueses e os indígenas foi muito variável, como já vimos em outros capítulos, né? Contudo, esse contato foi intenso e isso fez com que as culturas portuguesa e indígena fossem influenciando uma a outra. Assim, tanto os portugueses adquiriram hábitos indígenas, quanto os indígenas adquiriram hábitos portugueses. Nessa troca entre as culturas, foi onde surgiu a cultura brasileira, com características variadas. Nós já vimos que o território brasileiro não foi descoberto, e sim conquistado. Então, vamos lembrar algumas coisas. É muito importante entender que o conceito de descobrimento está ligado à ideia de ser o primeiro a chegar em algum lugar. Mas se quando os portugueses chegaram aqui já existia uma população, quer dizer que o nosso território foi descoberto anteriormente? Por muito tempo, a nossa história foi contada por historiadores que possuíam uma visão influenciada pelo pensamento europeu. Por isso, tratavam a chegada de Cabral como um descobrimento. Porém, a ideia mais próxima que podemos chegar do que aconteceu em 1500 é a conquista. Os portugueses chegaram ao nosso litoral e foram, aos poucos, conquistando nosso território, até que a colonização começasse. E quem foram aqueles que mais foram afetados no processo de conquista? Os índios. Agora nós vamos conhecer um pouco dos nativos, dos quais nós somos descendentes. De acordo com muitos pesquisadores, em todo o continente americano existiam aproximadamente 100 milhões de nativos. No caso brasileiro, cerca de 5 milhões de nativos povoavam o nosso território. Pelo tamanho do nosso país e pela quantidade de indígenas que viviam aqui, não temos como confirmar quantas tribos existiam, mas o que podemos confirmar é que a diversidade era grande, o que dura até os dias atuais. É importante que vocês entendam que os povos indígenas não eram e não são todos iguais. Eles viviam em diversas partes do nosso território e comunicavam-se por línguas diferentes. Possuíam costumes e características diversificadas. Embora no Brasil tivéssemos diversas tribos de índio, cada tribo falava o seu idioma. Durante muitos anos, pesquisadores se dedicaram a entender a diversidade dos povos indígenas. E como nosso país possui dimensões continentais, ou seja, somos do tamanho de um continente, os pesquisadores dividiram os povos nativos em 4 grandes grupos. E esses grupos que foram divididos de acordo com cada tronco linguístico. Isso quer dizer que eles foram divididos de acordo com o idioma que cada grupo falasse. E também foi dividida pela região onde localizavam. Então, nós ficamos da seguinte forma. Vocês podem observar aí no nosso exemplo que os índios Macro-G, eles estavam no Planalto Central. Os índios Caribe estavam no Baixo Amazonas. Os Macro-Tupi ocupavam o litoral e os Aruac ocupavam a Amazônia. As tribos de tronco linguístico Macro-G, como demonstra o esquema acima, estão localizados bem no interior do território brasileiro, ou seja, mais no centro-oeste.
onde fica a cidade de Brasília. As principais tribos indígenas deste grupo são as tribos dos Aimorés, dos Goitacazes, dos Carijós, os Timbirás e os Carajás. Próximo a essa região, é possível encontrar os grupos de origem linguística caribe. As tribos indígenas deste grupo habitavam os estados do Amapá e de Roraima, e por muito tempo ficaram longe da influência do homem branco. Por essa distância cultural, quando se iniciou o contato com os europeus, aconteceu um grande estranhamento, o que gerou uma reação muito agressiva por parte dos indígenas. Além disso, havia muito medo e boatos sobre essas tribos, por elas serem antropofágicas. Elas eram canibais. As principais tribos desse grupo eram as Atruari e as Vaimiri, próximos territorialmente aos Caribe, mas de outro tronco linguístico estavam a tribo dos Aroak. Os indígenas deste grupo habitavam a região do norte do Brasil, sobretudo a Amazônia. As principais tribos Aroak foram as Aruá, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Era um dos grupos indígenas mais antigos, tendo descendentes por toda a América do Sul e a América Central. Por fim, nós temos os indígenas do tronco linguístico macro-tupi. Esse grupo foi o primeiro a ter contato com os colonizadores de Portugal, os colonizadores portugueses, porque eles habitavam principalmente o litoral brasileiro. Assim como os Aruac, tinham tribos indígenas com descendência macro-tupi em todo o continente americano. No Brasil, as principais tribos eram os tupinambás, os tabajaras, os tupiniquins e os tamoios. Muitos costumes indígenas influenciaram diretamente a construção da identidade cultural brasileira. A herança indígena é tão presente em nossas vidas que fica difícil analisar de forma separada a cultura brasileira e a cultura indígena. Nossa sociedade absorveu tantos costumes dos povos nativos que podemos perceber a herança indígena tanto em nomes próprios e de objetos, até na medicina. O fato é que, mesmo depois de todo o processo de conquista e colonização que causou o extermínio de quase toda a população nativa, esses povos conseguiram deixar o legado de diversas práticas culturais. Entre as influências indígenas mais presentes na nossa sociedade, podemos destacar a questão dos nomes. A língua portuguesa, que falamos no Brasil, possui diversas palavras de origem indígena, principalmente da língua tupi-guarani, como, por exemplo, abacaxi, pipoca, capim, jacaré, carioca, maracujá, caju e entre outras. Além disso, é comum também a utilização de nomes próprios para pessoas, lugares, objetos e entre outras possibilidades, como Cauã, Tainá, Ubiratã, Maracanã, Piracicaba, Jundiaí, Itaipu, Tijuca, são nomes de origem indígenas. Simples hábitos que fazem parte do nosso cotidiano também são costumes dos indígenas, como, por exemplo, andar descalços e descansar em redes, são hábitos indígenas. Além disso, hábitos de higiene, como tomar banho todos os dias, é uma influência que temos dos indígenas, muito por eles formarem suas tribos próximas aos rios e o calor no território ser muito intenso. Em relação ao folclore brasileiro, muitas lendas são de origem indígena, como a do Curupira, do Boto Cor-de-Rosa, do Boitatá, da Caipora. Outro ponto forte da herança indígena é o artesanato, e é possível encontrar em qualquer região do Brasil peças, objetos, utensílios feitos de palha, cipó, semente, penas, escamas e entre outros materiais. Porém, podemos entender que a maior influência indígena da cultura brasileira é oriunda da relação dos povos nativos com a natureza.
Essa relação é tão intensa que deixou como legado para nossa cultura boa parte de nossa culinária, além de práticas de curas medicinais através de ervas. Herdamos isso dos indígenas, o conhecimento de diversos alimentos que fazem parte da base da nossa alimentação, como, por exemplo, a mandioca, o milho, a castanha, frutas e peixes. Além disso, somos também influenciados pela prática popular de utilizar ervas e plantas no tratamento de pequenas enfermidades, como, por exemplo, o boldo, que dá um alívio para desconfortos digestivos. Então, meus queridos, agora vocês vão fazer a leitura do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 259, 260, 261, 262 e 263. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.